Se eu trabalho numa empresa em que existe este clima pesado, este clima de falta de amizade, este clima de retaliação constante, tudo que é percepcionado é muito mais exigente. Se nós estamos num ambiente tóxico em que as emoções positivas são cada vez menores e as emoções negativas são cada vez maiores, fazem com que o nosso bem-estar psicológico vá sendo afetado ao longo dos dias, e este efeito vai acumulando, até levar a sentimentos de depressão e burnout. Como é que nós podemos identificar este líder tóxico? É alguém que gera expectativas inconsistentes ou mente. A pessoa diz que não foi aquilo que pediu, ou pede uma coisa completamente exagerada que nós nunca vamos conseguir atingir. Depois é alguém que não ouve feedback, alguém que sente que está acima dos outros constantemente, alguém que se sente superior às outras pessoas, alguém que acha que apenas por estar na sua posição hierárquica tem o direito a dizer tudo aquilo que quer. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. O meu nome é Paulo Moreira e hoje vamos falar sobre liderança tóxica. Liderança. Quando nós falamos em liderança, podemos definir um líder como alguém que conduz um grupo de pessoas em direção a um objetivo em comum, correto? E há várias formas de conduzirmos esse grupo de pessoas. E algumas formas são menos positivas em geral. E hoje vamos falar um pouco sobre esse estilo de liderança que muitas pessoas designam como tóxica, ou como negativa, ou como prejudicial, mas vamos aqui utilizar o termo tóxico para realçar a negatividade. Não é apenas uma liderança desadequada, inadequada, menos positiva, mas uma liderança realmente tóxica, realmente prejudicial. E este é um estilo de liderança que é destrutiva para os membros da equipa, para a empresa e para os resultados em geral. E é um estilo de liderança que faz com que as pessoas à volta não consigam elas próprias prosperarem e leva a várias emoções negativas. Então, se por acaso já estiveste ou estás atualmente, que espero que não, sob alguma liderança tóxica, que vamos reconhecer aqui alguns padrões, então este episódio pode ser realmente importante para ti. Quando nós falamos em liderança tóxica, na literatura existem alguns autores, nomeadamente o Daniel Goleman e o Richard Boyatzis, que eles definem os termos liderança ressonante e liderança dissonante. O que é liderança ressonante e dissonante? A liderança ressonante são líderes que estão em ressonância com a equipa, ou seja, que estão em congruência com a equipa, que estão alinhados com a equipa, e esses são chamados os bons líderes. Depois temos os líderes dissonantes, que são líderes, pelo contrário, que estão em dissonância, em inconsistência, em incongruência, desalinhados com a equipa, que nós designamos líderes tóxicos ou maus líderes. Há também quem designe os líderes e os chefes, não é? Como se líder fosse sempre positivo e chefe fosse sempre negativo. Mas vamos utilizar aqui a liderança tóxica e neste caso específico eu quero falar, num estudo específico, liderança dissonante, que está em dissonância mais uma vez com a equipa. Houve um estudo que foi feito pelos autores que eu indiquei há pouco, com o Richard Boyatzis, com o Daniel Goleman e também com a outra investigadora Annie McKee, onde eles colocaram vários participantes naquelas máquinas de ressonância magnética funcional em que observam a atividade cerebral, não é, dos participantes, e pediram a um grupo de participantes para pensar em experiências que tivessem tido com bons líderes, com os tais líderes ressonantes. E a outro grupo de participantes pediram que pensassem em experiências que tiveram com maus líderes, ou seja, com os líderes dissonantes, com os líderes tóxicos, enquanto mapeavam as atividades cerebrais que existiam. No fim do estudo, eles compararam ambas as atividades cerebrais do grupo, digamos, dos líderes ressonantes, dos bons líderes, e dos líderes dissonantes, dos maus líderes, para tentar padrões. Então, três grandes descobertas que eles obtiveram desse estudo. Uma das descobertas foi que, quando os participantes pensavam no líder tóxico, eu vou a partir de agora designar assim, para cumprir o nome do episódio, quando se pensou no líder tóxico, os participantes tiveram uma maior inibição dos circuitos associados a emoções positivas, ou seja, as pessoas tinham mais dificuldade em experienciar emoções positivas. E atenção, nós estamos a pedir a participantes que recorram à memória, a episódios no passado. Agora vamos imaginar que quando nós estamos na presença de um líder tóxico, estes efeitos podem ser potenciados. Ou seja, nós quando estamos na presença de um líder tóxico, nós temos maior dificuldade em experienciar emoções positivas. Então vai afetar, logicamente, o nosso bem-estar
psicológica e a nossa saúde mental. Segunda descoberta, houve uma maior inibição dos circuitos associados à empatia e à conexão social. Então, pessoas na presença de um líder tóxico ficam menos capacitadas de se conectarem com outras pessoas, de serem mais empáticas, de entenderem o outro. E nós estamos a ver então o quão isso pode ser prejudicial no local de trabalho. Nós sermos menos capazes de nos conectar às pessoas à nossa volta e sermos menos empáticos. Uma equipa não se constrói assim. Terceiro resultado, e este um pouco menos alinhado com os anteriores, então enquanto os dois primeiros, eu penso que todos nós que estamos a ouvir, todos vós que estão a ouvir percebem que são resultados um pouco óbvios, ou seja, menos emoções positivas e menos empatia e conexão social, no entanto, reveladores. Mas o terceiro resultado é menos direto, no sentido que muitas pessoas podem não entender que isto pode ser um resultado, mas é um resultado importante, em que estes participantes também tiveram maior inibição dos circuitos associados ao pensamento lógico. Ou seja, a parte do nosso cérebro que permite-nos planear, antecipar, pensar a longo prazo, também é afetada. Então, nós, na presença de um líder tóxico, sentimos menos capazes de realizar as nossas tarefas. Falhamos mais. Agora vamos pôr alguém que experiencie menos emoções positivas, conecte-se menos às outras pessoas e ao mesmo tempo fique menos capaz de realizar as suas tarefas. Logicamente isto é tudo prejudicial, é uma bola de neve gigante e talvez o comportamento do líder tóxico aumente perante o nosso insucesso, a nossa incapacidade. Então isto é uma bola de neve muito perigosa que nós temos de ter em atenção. Existem vários tipos de líderes tóxicos. Eu vou indicar aqui alguns que podem existir e vou começar por líderes dissonantes, dois tipos que são estudados, estes líderes dissonantes. Não quer dizer que sejam especificamente tóxicos sempre, mas pode levar a estes comportamentos que eu acabei de indicar. Então, dois tipos de líderes dissonantes. Um dos líderes, ou um tipo de líder, é chamado líder pace setting. É um termo que se dá. O que é o líder pace setting? O líder pace setting é um líder que se foca apenas nos resultados, apenas nos objetivos. O foco não são as pessoas, o foco são apenas os objetivos. É um líder que, embora lidere pelo exemplo, ele lidera pelo exemplo de forma exagerada. Ou seja, ele diz, faz aquilo que eu faço. É um líder que está sempre à procura de atingir mais e mais e mais e mais e exige o mesmo das outras pessoas. Ou seja, é um líder que não admite mediocridade, não admite erros. Por exemplo, um tipo de líder que se revela um pouco nesta linha, embora tenha sido alguém que atingiu muito, é o Jack Welch. O Jack Welch foi CEO da General Electric e ele colocou a empresa com maior cotação bolsista, mas ele tinha este estilo pace setting, ou seja, ele trabalhava muito focado nos números e exigia o mesmo das outras pessoas. Okay? O que eu estou aqui a dizer é que dentro do pace setting há momentos em que o pace setting pode ser utilizado, então não é sempre negativo, isto é muito importante, mas na generalidade das vezes pode ser negativo. E o Jack Welch tinha uma lei, digamos assim, uma regra, que era a regra 20-70-10. E o que é que era a regra 20-70-10? Então, ele dizia que os 20% das pessoas que produziam mais na empresa, os top 20, deviam ser reconhecidos e premiados. Então, quem produzia mais, os top 20, eram reconhecidos e premiados. Depois, os outros 70%, que eram que eles estavam que permitiam a empresa operar, então não produziam mais, mas também permitiam a empresa operar, esses deviam ser mantidos. Então, tínhamos 20% que eram promovidos, 70% que eram mantidos, e os bottom 10, então aqueles 10% que produziam menos, deviam ser despedidos na hora. Claro que isto é uma linha muito americana, que em Portugal, felizmente, não existe esta linha de despedimento assim tão fácil, mas era uma máquina de triturar pessoas. Então as pessoas estavam sempre a produzir, ou então seriam aniquiladas, anuladas, despedidas da empresa. Então este é o líder pace setting. E este estilo pace setting, como pode estar a prever, leva muitas vezes ao burnout, à exaustão, porque as pessoas estão sempre a produzir. Então um estilo de liderança neste sentido pode ser pontualmente utilizado no sentido, sei lá, vamos por últimos dias do mês, fecho de objetivos, mas isto utilizado de forma consistente é muito prejudicial e pode ter um impacto realmente negativo em todas as pessoas. Um segundo líder dissonante é o chamado líder coercivo. E o líder coercivo é aquele que utiliza as ordens, as punições, a hierarquia para liderar. Então é um líder que tem a ideia, faz aquilo que eu digo.
E se não fizeres aquilo que eu digo, existem punições faladas e não faladas, explícitas e implícitas, que são colocadas em cena. E este tipo de liderança é muito prejudicial em quase todas as situações, excepto em situações de crise, em que é preciso, digamos, uma mão dura, uma mão pesada para tomar decisões difíceis que as pessoas não gostam. Mas apenas em situações de crise, de abuso exagerado, em que de outra forma não há solução, é que esta forma focada nas ordens, nas punições, poderá ser utilizada. De resto, é muito prejudicial. Então temos dois estilos de líderes dissonantes, que é o pace setting, focado nos objetivos, e o coercivo, focados nas ordens e punições. No entanto, se nós aprofundarmos um pouco mais, sem ser estes dois estilos dissonantes, entramos num conceito de líder realmente tóxico. Então, enquanto os dois anteriores, vamos supor que aproximam-se a um líder tóxico, o que eu vou dizer agora é realmente um líder tóxico na sua totalidade. E um líder tóxico habitualmente tem a tríade negra, que é chamada a tríade negra. São 3 fatores que constituem um líder tóxico. Na primeira parte da tríade temos o narcisismo. Então, narcisismo é alguém que pensa apenas em si, vangloria-se pelos seus resultados, é alguém que é arrogante, é alguém que não é empático e é alguém que também é muito hipersensível à crítica. Ou seja, um líder narcisista é alguém que só se foca em si, só quer o seu bem, e como tem um ego inflacionado, tudo o que sejam críticas direcionadas a essa pessoa, ele não vai reagir bem, ele ou ela não vai reagir bem e vai contra-atacar com facilidade. Então, nesta tríade negra temos um líder que é narcisista, altamente narcisista. Depois, uma segunda parte desta linha é o maquiavelismo. O maquiavelismo está muito associado à manipulação. Ou seja, um líder que utiliza muita manipulação para obter o que quer. E como é que é feita a manipulação para nós detectarmos? É alguém que utiliza emoções de culpa, por exemplo, para nos fazer algo. Para nos influenciar, ou neste caso manipular, a ter um certo comportamento. Exemplo, o líder chega ao pé de nós, pede-nos alguma coisa e diz, quer dizer, depois de tudo aquilo que eu fiz por ti, não és capaz de fazer isto? Pelo menos. Vais-me deixar na mão? Não me vais mesmo fazer isto? Isto é manipulação. Ou seja, fazemos com que a pessoa se sinta mal para ter um comportamento. Em vez de justificarmos o porquê daquele comportamento, utilizamos emoções desconfortáveis para mover a pessoa. Então é maquiavélico, neste sentido, ou maquiavélica, utiliza a manipulação. Então, temos o narcisismo e temos esta parte maquiavélica da tríade. E a terceira parte da tríade é a psicopatia. E a psicopatia, como muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre um psicopata, é alguém que não é que não tenha emoções. Há esta ideia errada que os psicopatas não têm emoções, não experienciam emoções. Não é verdade. Os psicopatas experienciam algumas emoções, inclusive positivas, mas têm um déficit nas emoções sociais, nomeadamente empatia, emoções de compaixão. E é por isso que muitas vezes tomam aquelas decisões mais frias e desumanas e têm comportamentos antissociais. Então alguém que não tenha empatia, compaixão, sentimento de remorso e arrependimento, logicamente vai tomar certas decisões sem pensar no bem das outras pessoas. Então alguém, mais uma vez, resumindo, tríade negra, temos narcisismo, maquiavelismo e temos aqui também a psicopatia. Isto sim constitui um verdadeiro líder tóxico e esses nós temos de ter muito cuidado e vou falar aqui um pouco do impacto e como é que nós podemos identificar este tipo de liderança. Então, houve um estudo desenvolvido pelo Abigail Phillips, da Universidade de Manchester, que avaliou o impacto da liderança tóxica nas organizações. O estudo anterior, eu indiquei como é que os participantes numa máquina de ressonância magnética funcional experienciavam, neste caso, em termos de ativação cerebral, o pensamento de um líder tóxico e não tóxico, ou um líder dissonante e ressonante. Neste caso, houve um estudo que avaliou participantes nas empresas onde existia liderança tóxica e tentaram perceber o impacto que isto tinha nas organizações. Então, há alguns impactos que causa. Um deles é o aumento de bullying no local de trabalho. O bullying é um comportamento negativo perante alguém, não é? E é um comportamento intencional, o comportamento de bullying. Então, se nós estivermos na presença de um líder tóxico, então alguém que eu já descrevi há pouco,
que é psicopata, maquiavélico e narcísico, então é alguém que permite que esses comportamentos aconteçam. E se a cultura da empresa é que esses comportamentos possam acontecer, então existem mais desses comportamentos. E essas empresas costumam ter mais bullying visível, explícito no local de trabalho, porque é permitido por esses líderes e eles próprios praticam esses mesmos comportamentos. Depois, comportamentos contraprodutivos, ou seja, essas empresas também têm certos comportamentos que vão contra aquilo que a empresa espera em termos de resultados. Então, embora um líder tóxico muitas vezes foque-se apenas em querer cada vez mais resultados, os comportamentos são contraprodutivos, porque as pessoas estão mais focadas neste comportamento de bullying, existe menos relação entre as pessoas, mais desconfiança, trabalha-se menos em conjunto, logo os comportamentos são contraprodutivos e levam a resultados desfavoráveis. Depois também existe uma maior insatisfação profissional, porque se as pessoas vivem nesse ambiente, logicamente não estão tão satisfeitas no local de trabalho e, aliás, um dos maiores motivos das pessoas despedirem no local de trabalho é mau relacionamento com as FIAs, e se as FIA têm uma liderança tóxica, este motivo é exponenciado também. A liderança tóxica neste estudo também mostrou que aumenta o stress psicológico, porque o stress é baseado na percepção de ameaça de alguma coisa, em que um estímulo é muito exigente para os recursos que a pessoa tem. Então, se eu trabalho numa empresa em que existe este clima pesado, este clima de falta de amizade, este clima de retaliação constante, tudo o que é percepcionado é muito mais exigente. A pessoa sente cada vez menos recursos e tudo o que está à sua volta muito mais exigente, que potencia o stress psicológico. E por fim, outro resultado deste estudo também, da Abigail Phillips, aumento de depressão e burnout. Se nós estamos num ambiente tóxico em que as emoções positivas são cada vez menores e as emoções negativas são cada vez maiores, esta assimetria entre emoções positivas e negativas, não é? Menos positivas e mais negativas, fazem com que o nosso bem-estar psicológico vá sendo afetado ao longo dos dias, e este efeito vai acumulando, até levar a sentimentos de depressão e burnout. Então, a liderança tóxica é uma coisa muito importante mesmo, e nós temos que aprender a detectar e a salvaguardar o nosso bem-estar psicológico e emocional. Então, como é que nós podemos identificar um líder tóxico? Eu coloquei aqui alguns pontos para poderes avaliar. Agora, eu há pouco também falei da tríade negra, falei do estilo pace setting e coercivo, isto já está algumas pistas, são alguns tipos de liderança que temos de ter em atenção, e volto a reforçar, o estilo pace setting e coercivo tem o seu lugar, mas em situações muito esporádicas e específicas. Falando da tríade negra, já não tem lugar. É realmente uma coisa que nós temos que evitar a todo o custo, se pudermos. Então, como é que nós podemos identificar este líder tóxico, principalmente a tríade negra? Primeiro, é alguém que gera expectativas inconsistentes ou mente. Ou seja, é alguém que coloca-nos expectativas tão elevadas que nós nunca vamos conseguir alcançar essas expectativas, ou mente naquilo que disse que pediu. Okay? Pede-nos para fazer alguma coisa, entregamos algo, a pessoa diz que não foi aquilo que pediu, ou pede uma coisa completamente exagerada que nós nunca vamos conseguir atingir. E nós temos de ter atenção quando existem expectativas inconsistentes, neste caso demasiado elevadas, é uma coisa. Agora, quando nos pede uma coisa e depois disse que afinal pediu outra, e a seguir pede uma coisa demasiado exagerada e não é capaz de ajustar as suas expectativas, e isto é consistente, ok? Porque pontualmente todas as pessoas podem ter por vezes expectativas incongruentes, mas quando isto é consistente, é um sinal que nós temos de ter muita atenção e pode evidenciar aqui uma liderança tóxica. Depois é alguém que não ouve feedback, é alguém que não está receptivo a ouvir feedback, que não quer corrigir nenhum comportamento, que reage mal quando houve algum feedback, digamos, construtivo. É alguém que não quer saber de feedback, não admite erros nesse sentido. É alguém que é arrogante, ou seja, alguém que se sente que está acima dos outros constantemente, alguém que se sente superior às outras pessoas, alguém que acha que apenas por estar na sua posição hierárquica acima das outras pessoas que tem o direito a dizer tudo aquilo que quer, então utiliza essa hierarquia como sinal que realmente é melhor que as outras pessoas. Alguém que por isso valoriza a hierarquia, que pode afirmar muitas vezes, porque quem manda sou eu é que sou o chefe ou o líder, eu é que sei o caminho porque eu é que estou aqui. Alguém que evidencia nos argumentos hierarquia, ou seja, em vez de focar no argumento em si,
na discussão em si, no ponto em si, foca-se apenas em hierarquia, defende-se dessa forma. Isto também é uma evidência de um líder potencialmente tóxico. É alguém que discrimina entre colaboradores, ou seja, valoriza mais uns colaboradores do que outros, e habitualmente aqueles que valoriza são os chamados people pleaser, né? Os yes men ou yes ma'am, são pessoas que validam todas as ações desse líder. Então, em vez dessa pessoa avaliar o trabalho que é feito e respeitar todas as pessoas de forma igual, não. Valoriza, discrimina aqueles que realmente o seguem e de alguma forma prejudica as outras pessoas. É alguém que é muito autocentrado, é só a sua visão, não recebe input da equipa, apenas o seu foco é aquele que está correto, então não é só apenas ele acha que está correto e é arrogante por isso, mas a sua visão é a única que está certa, e ao mesmo tempo isto pode parecer um pouco paradoxal, mas é alguém, um líder tóxico, muitas vezes não tem muita confiança em si, ou seja, esta falta de confiança, até nas suas capacidades, leva a estes comportamentos compensatórios. Tenta compensar de alguma forma mostrando esta hierarquia. Então, como não tem muita confiança naquilo que está a dizer, nas suas capacidades, pode então ter esta necessidade exagerada. Então, estes são alguns critérios para refletires, para pensar se estás ou não na presença de um líder tóxico, ou tu próprio, se fores líder, se estiveres a ouvir este podcast, se podes estar a dar pistas, a sinalizar pistas, podem não ser tão positivas e que tens de trabalhar então nas mesmas. Ok? Então, como é que nós podemos lidar com um líder tóxico? Existem aquelas opções que devem estar em cima da mesa, logicamente, que são as opções. Eu não vou dizer que são as últimas opções, podem ser muitas vezes as primeiras opções, depende de nós, do ponto que nós estamos, do que é que nós queremos, logicamente, mas há aquelas opções que têm que ser consideradas, que é, ponto 1, comunicar superiormente. Se essa pessoa tiver alguém acima dessa pessoa, devemos reportar esses comportamentos, porque os mesmos passam-se não apenas connosco, mas sempre com outras pessoas, ou mesmo nós saímos da empresa ou do departamento, outras pessoas vão sofrer com isso, então fazer este pedido, esta comunicação superior, de forma anónima ou não, isto é preciso ter em conta. Se possível, mudar de função ou de empresa, ou seja, isto são as opções que estão sempre em cima da mesa, mas são as mais disruptivas. É aquelas que vocês aceitam que isto não é mais possível, que a vossa saúde mental está em primeiro lugar e que vocês não querem compactuar com aquilo de forma nenhuma, então preferem cortar relações diretamente. Agora, vamos supor que isto não é possível, ou que não querem fazer, ou que vão permanecer na empresa mais algum tempo e que é preciso lidar com essa pessoa. Dependendo dos vossos critérios, o que é que podem fazer, ok? Então, assumindo o facto que vocês vão continuar a ter uma relação com esta pessoa. Então, primeiro, devemos aprender a comunicar de forma não violenta. Ou seja, se um líder tóxico é alguém que é arrogante, autocentrado, pouco empático e que não admite as falhas e os erros, vê-se como acima das outras pessoas, comunicar também de forma violenta vai apenas potenciar comportamentos até maliciosos da pessoa contra nós, e nós temos de nos salvaguardar também. Então, aquilo que nós devemos comunicar, ou seja, devemos ser assertivos, mas não violentos. Então, não podemos ser acusatórios, mas devemos ser assertivos e defender os nossos interesses de forma não violenta, ok? Dizer aquilo que queremos e que pensamos e que achamos correto e melhor, afirmarmos isso, mas de forma não violenta. Este é um primeiro critério, ou seja, não devemos ser passivos constantemente, ok? Ser subjugados, mas não ser agressivos. É muito fácil nós oscilarmos entre estes dois pontos, e neste podcast eu tenho um episódio onde falo sobre comunicação assertiva. Então aconselho que vais ouvir esse episódio se não ouviste, ou a ouvir novamente o episódio, dou algumas pistas como é que nós podemos melhorar a nossa comunicação assertiva. Então devemos trabalhar essa parte da assertividade e comunicação não violenta. Segundo ponto muito importante, clarifica as instruções recebidas. É muito normal essa pessoa comunicar, como eu tinha dito, ter expectativas incongruentes, mentir, dizer que pediu uma coisa e depois quer outra, e devemos clarificar todas as informações que nós recebemos. Ou seja, recebemos uma informação, seja verbal ou não, nós devemos repetir o que foi dito. Nós temos de ter a concordância. A pessoa tem que ouvir da nossa parte aquilo que essa pessoa própria disse. Ela tem que validar. Torna-se muito mais fácil com a validação e, se possível, com outras pessoas à nossa volta, para realmente afirmar que aquilo é o que foi pedido. Okay? Logo à partida temos de proteger nesse sentido. Outro ponto muito importante é documentar aquilo que é pedido também. Então, por vezes as coisas são verbais, outras vezes podem vir por e-mail. Então, tudo aquilo
que é pedido e que não concordas, o que estás a fazer contra a tua vontade de alguma forma, é preciso documentar. Caso contrário, isto acontece infelizmente, por vezes quando algo corre errado e que nós realizamos a pedido desse líder tóxico, como fomos nós que realizamos, nós é que somos colocados em causa e a outra pessoa pode sempre de alguma forma escudar a dizer que não pediu. Então aquilo que nós sentimos desconfortável, que não concordamos, mas que iremos fazer, vamos documentar. De alguma forma tem que ser documentado para estarmos salvaguardados. Outro ponto, é desafiante, claro, mas nós devemos focar naquilo que conseguimos controlar. Então nós não conseguimos controlar o comportamento dessa pessoa, nós não conseguimos mudar essa pessoa, nós não conseguimos controlar aquilo que nos é pedido, mas nós conseguimos controlar a forma como respondemos. Então nós devemos pensar sempre o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos controlar, nós podemos tentar gerir as nossas emoções da melhor forma, utilizar estratégias para reduzir o stress. Neste podcast eu falo vários episódios sobre o stress, comunicação assertiva, sobre as emoções, então houve episódios para ganhar recursos, ler livros, foca-te nisso, foca-te no teu bem-estar emocional, foca-te na forma como vais comunicar, foca-te documentando tudo aquilo que podes fazer, foca-te nas opções que tens, e mais uma vez, reforçando, isto é se quiseres manter nessa relação. Caso contrário, tens de ter a opção de fuga, que nem sempre é fácil, mas o nosso bem-estar emocional deve prevalecer, mesmo com decisões difíceis que temos que tomar. Nenhuma decisão é fácil, todas têm prós e contras, por vezes os contras são pesados, mas esses pesados são necessários. Às vezes é a decisão das duas piores, qual é a menos pior, e essa temos que tomar. Depois, afinar barreiras. Eu também tenho um episódio sobre barreiras saudáveis, limites saudáveis. Nós vamos estipular muito bem até que ponto é que nós permitimos chegar. Eu tenho que desenhar uma linha, temos de desenhar uma linha que a partir da qual não vamos mais tolerar. Porque senão o desrespeito e o abuso e o nosso bem-estar começa a ser prejudicado cada vez mais. Nós devemos definir linhas e essas linhas devem ser respeitadas. Então qual é o teu limite? E é uma reflexão que deves ter muito importante. E, por fim, vai avaliando periodicamente o teu estado emocional. Porque a depressão e o burnout não surgem de um dia para o outro. Ninguém acorda num dia e está em burnout. O burnout é um stress prolongado, uma exaustão começa a surgir, um sentimento de insatisfação, uma perda de produtividade, e são sinais que vão sendo acumulados cada vez mais. Então não surge do nada. E nós devemos fazer check-ins ao nosso estado emocional. Se nós notarmos que estamos diariamente insatisfeitos, desmotivados, tristes, desanimados, desalentados, a sentir medo, preocupação, é um sinal de alerta. As emoções são informação e estão-nos a alertar alguma coisa, e se nós não ouvirmos essas emoções e fizermos alguma coisa em relação a elas, isto vai correr mal. Então nós devemos fazer check-ins regulares do nosso estado emocional para também perceber qual é o momento que nós devemos ter uma opção mais disruptiva. E este foi o foco do episódio de hoje. Quis falar aqui um pouco sobre esta questão da liderança tóxica. Nós percebemos que estilos de líderes mais tóxicos é que existem. Como é que nós podemos identificar algumas ideias, como é que nós podemos lidar com o líder tóxico. Isto é sempre uma situação muito desafiante e problemática e desgastante, as pessoas que passam por isso, e é por isso mesmo que temos de falar sobre elas, e é por isso mesmo que temos que ser preventivos e tomar decisões por vezes duras e difíceis, porque é o nosso bem-estar e das pessoas à nossa volta, não é? Porque se nós não estamos bem, as pessoas à nossa volta também não vão estar bem, por isso é que precisamos de falar sobre isto, e espero que este episódio tenha contribuído para que possas refletir e tomar alguma decisão se for necessário. Obrigado e vemo-nos no próximo episódio.